Olá, meninos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar mais uma aulinha da língua portuguesa. Bom, sexta-feira agora, amanhã, nós temos um encontro marcado, né? Na semana passada eu deixei para vocês, a tia Luciana explicou para vocês sobre adjetivo, sobre artigo definido e indefinido. Espero que vocês tenham entendido, copiado no caderno. Deixei livre para vocês, se alguém tivesse alguma dúvida, me chamar através do WhatsApp ou ligar aqui na escola. Então, acredito que esteja tranquilo, né? Não é um conteúdo difícil, só que a gente tem que praticar, né? Então, foram as atividades, deixa eu voltar aqui, para a gente acompanhar juntos. Vocês estão todos com o livro, né, em mãos? Foram as atividades da página, nós começamos, deixa eu ver. Não. Foram as atividades, esse aqui, ó, página 12, página 13, página 14, página 15, não, minto, página 14, né? E esse momento gramática, que é a página 14, vocês terminaram na página 14, porém o momento gramática nós deixamos para a próxima aula, que no caso é hoje, ok? Então abram o livro de vocês na página 14. Tia Luciana, e as atividades que nós fizemos, você não vai corrigir? Vou sim, eu vou corrigir essas atividades amanhã. A gente vai ter uma videoaula, nessa videoaula a gente vai corrigir, então estejam com o livrinho de vocês em mãos, ok? Vamos passar para hoje. Momento gramática. Concordância entre artigo eu passei para vocês, só vamos dar uma recapitulada rápida. Artigos a gente tem em duas definições, os artigos definidos e os artigos indefinidos. Lembra? Artigos definidos: a, o, as, os. Indefinido: uma, uns, umas. Substantivo: substantivo é tudo que dá nome, nomeia. E adjetivo, que é adjetivo, é a característica. Ainda dei o exemplo. Professora é o substantivo, né? Deu um nome àquela profissão, professora. Linda, adjetivo, está caracterizando o substantivo, tá? Vocês anotaram, né? Fizeram essas anotações no caderno de vocês, que eu deixei aqui na aula passada, sobre artigo, substantivo e adjetivo. Então, hoje a gente vai realizar as atividades, ok? Então, vamos lá, vamos fazer a leitura juntos, porque se for surgindo dúvidas, né, o que eu ver que pode vir surgir dúvidas, eu já vou esclarecendo aqui para vocês, tá? Consequentemente, já vou explicando novamente o conteúdo. Releia o último verso do poema, Receita de Espantar a Tristeza. Cadê o poema? O poema está aqui, ó, anteriormente. Vamos lá. Receita de Espantar a Tristeza. O último verso do poema. Pessoal, o poema, ele é composto por estrofes. O que é estrofes? Cada conjunto de versos. O verso é a linha do poema. Isso vocês já aprenderam, tá? Mas a tia Luciana vai estar falando para a gente recapitular. O verso é a linha do poema. A estrofe é o conjunto de versos. Então, vamos contar quantos versos tem esse poema? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 linhas, porém 11 versos. E quantas estrofes? Quantos conjuntos de versos? Ó, 1, 2, 3. 3 estrofes, 3 conjuntos de versos, ok? Então, vocês entenderam também o que é verso e o que é estrofe. Quem escreveu esse poema? Aqui, ó. Eu acredito que a tia Fran já deve ter passado isso para vocês, mas vamos revisar. Rosiana Murray, acho que pronuncia assim.
sempre vem o sobrenome em letra maiúscula, separado por vírgula do primeiro nome. Receitas de Olhar é o nome do livro de onde foi tirado esse poema. São Paulo, FTD, 1997. Então, nós temos aqui a fonte de onde foi tirado, ok? Então, vamos voltar para o que estava sendo pedido. O último verso, né? Não foi o último verso, não a última estrofe. Deixa eu ver aqui. Releia o último verso. Então, se fosse a última estrofe, eu começaria aqui. Mas como é o último verso, é a última linha. Para um longo e apertado abraço. Então, esse é o último verso. Para um longo e apertado abraço. Volto lá onde eu estava. Ó, releia o último verso do poema. Não precisava nem eu ter voltado lá. Ele está aqui, ó. Para um longo e apertado abraço. O vocábulo, ou seja, a palavra abraço, pertence à classe gramatical do substantivo. Por quê? Porque abraço é o nome da ação que eu estou praticando. Eu estou abraçando, né? Eu estou dando um nome àquilo que eu estou fazendo. Pois é o nome dado ao ato de abraçar. Observe como esse substantivo é caracterizado. Olha aqui, ó, abraço. Para o abraço, eu tenho duas características. Ele é longo e apertado. Então, se eu tenho duas características do substantivo, que é o abraço, eu tenho dois adjetivos para esse abraço. Vamos lá, professora, igual eu falei, professora, o substantivo. Vamos dar dois adjetivos para a professora, linda e educada. Então, professora, o substantivo, linda é um adjetivo e educada é outro adjetivo. Assim como o abraço é o substantivo, longo e apertado são os adjetivos, as características do substantivo, ok? Então, vamos continuar a leitura. Longo e apertado atribuem características ao substantivo abraço. Portanto, estes vocábulos, ou seja, essas palavras, pertencem à classe gramatical do adjetivo, muito utilizado em textos poéticos. Essa unidade 1, pessoal, a gente vai trabalhar poesia, tá? Então, a gente vai chegar ali mais na frente um pouquinho, nós vamos pular uma parte de produção e vamos voltar, a gente vai retomar depois, ok? Depois, hoje mesmo, tá? Você percebeu como o substantivo e os adjetivos que o caracterizam se relacionam? Lógico, a gente viu que os adjetivos têm relação com o substantivo. Eles relacionam, quer dizer, eles se referem ao substantivo. Apertado e longo se refere ao abraço, ok? Isso a gente chama de concordância nominal, ou seja, concorda com o nome. O que é o nome? É o substantivo, não é? Então, eles concordaram com o nome, eles concordaram com o substantivo. Desde o momento que concorda, a gente fala que a gente tem uma concordância nominal, certo? A língua portuguesa tem muitos nomes, né? Mas a gente aprende isso na prática. Imagine que o substantivo presente no verso fosse abraços, no lugar de abraço, fosse abraços. Como ficariam os adjetivos, segundo a norma padrão do português brasileiro? Eles poderiam permanecer como está? Poderia. Vamos ver o caso da professora. Professora, linda e educada. Se fosse professoras, eu posso falar as professoras são linda e educada? Não, se eu falei professoras, elas são lindas e educadas, ok? Então, o adjetivo flexiona, ou seja, ele acompanha o nome, que é o substantivo. Se tiver no plural, ele vai ficar no plural. Se tiver no singular, ele vai ficar no singular, ok? Continuando. Complete os quadros com a forma adequada à norma padrão. Ou seja, o que é a norma padrão? Flexionou o substantivo, os adjetivos se flexionam. Eu dei o exemplo da professora e vocês vão dar continuidade aí, certo?
Então, abraços. No caso, vai ser abraços longo e apertado? Não. O meu substantivo está no plural. Então, o que vai ficar aqui? Ok? Vocês que vão fazer. Nós vamos corrigir depois na outra aula. Porque sem ser essa agora é a correção da semana passada. Na próxima eu já tenho uma atividade proposta para vocês, que logo nós vamos falar sobre isso. E vai ficar para outra semana. Os substantivos não são acompanhados apenas dos adjetivos. Outras palavras também desempenham essa função. Uma delas é o artigo. Isso, por exemplo, abraço, o abraço. Professora, a professora, certo? Então, o substantivo, o nome, nunca vem sozinho, ele sempre vem acompanhado, tá, gente? Ou vem acompanhado de um artigo, ou vem acompanhado de um adjetivo, então ele sempre vem acompanhado. Muito nome, né? Vocês vão realizar as atividades, aqui ó, o substantivo sempre vem acompanhado, papapá. Imagine agora a seguinte frase: o abraço foi longo e apertado. Como ficaria o artigo o se o substantivo abraço estivesse no plural? Então, o abraços? Não. Se flexionou, se o nome está no plural, a gente tem que colocar o que acompanha o nome no plural também. Então, é só para vocês entenderem, tá? Então, na hora de pronunciar, se a gente mudou o nome, qualquer flexão que tiver no substantivo, os demais que estão acompanhando ele se flexionam também, tá bom? Então, vocês vão realizar essa atividade. Isso é mais atividade de observação, viu, pessoal? Então, para vocês terem esse cuidado na hora de pronunciar, na hora de escrever. Essa unidade 1 foi o que eu falei para vocês. Ela todinha vem trabalhando poema. Agora, mais um poema. Olha lá, o poema composto por versos, estrofes. Nem sempre tem rimas, viu? Nem todo poema é composto por rimas, mas eles obedecem um padrão. O poema Cidadezinha é um exemplo de soneto, ou seja, composição poética de 14 versos dividido em 4 estrofes, 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Isso aqui é a composição de um soneto. É mais para enriquecer o vocabulário de vocês, para vocês diferenciar um poema simples de um poema, de um soneto, de um caligrama. O que é caligrama? É quando a poesia, o jogo de palavras, forma um desenho. Então, o poema, ele tem vários recursos que a gente pode utilizar, tá? Mas o habitual é isso aí, é um conjunto de versos e estrofes e rimas. O poema, ele foi feito não para ser lido, para ser declamado, tá? O que é declamar um poema? É você ler com entonação, colocando expressão corporal no seu poema. Se está com sinal de tristeza, você fecha, dá entonação. Vamos lá, vamos ler o poema? Cidadezinha. Cidadezinha cheia de graça, tão pequena que causa dó, com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só. Nuvens que venham, nuvens de asa, não param nunca nem um segundo, e fica a torre sobre as velhas asas, fica cismando como é um vasto mundo. Eu, que de longe venho perdido, sem pouso fixo, a tristeza sina. A quem me dera ter lá nascido, lá toda a vida poder morar. Cidadezinha, tão pequenininha, que toda cabe num só olhar. Quem escreveu foi Mário Quintana. Aí aqui tem a interpretação do poema. Quem é o poeta que escreveu, né? Vocês sabem que vem a fonte embaixo. O nome, no poema Cidadezinha, a respeito de qual tema o eu lírico expõe os seus sentimentos. Ele está falando sobre um lugar.
De que lugar é esse? O que ele fala? Qual a emoção que ele tem de ver esse lugar? De que forma a cidadezinha, tema do poema, é descrita? Como que ele descreve? Quais são as características dessa cidadezinha? É comum utilizar muitos adjetivos em textos poéticos. Por quê? Porque a gente precisa de muitas características para imaginar. No caso, ele está descrevendo a cidadezinha, ele deu muitas características para ela, então tem muitos adjetivos. Dadas pelo eu lírico é o poeta, no caso, tá, gente? Evidenciando seus sentimentos. Escreva 2 adjetivos empregados no poema e identifique qual palavra eles estão qualificando. Então, vocês vão falar o adjetivo e está relacionado a qual substantivo, tá? Vocês vão dar a característica e vão falar a qual nome que eles estão se referindo, ok? Quantos versos e quantas estrofes. O poema apresenta rimas, vocês vão ver se tem alguma rima e colocar aqui como exemplo. Agora pense na cidade em que você vive. Essa aqui é a resposta pessoal. Vocês vão dar 2 adjetivos, 2 não, uns 4, né, adjetivos para a cidade que você mora. No caso, Uberaba, né, gente? Agora é sua vez, nós vamos pular isso aqui e vamos voltar depois na página 18, tá? Que isso aqui é da próxima aula que eu vou pedir para vocês. Passando para a página 20. Jogo rápido. Volte aos poemas que você leu nesta unidade e verifique se suas estrofes são regulares ou irregulares. O que é regulares e irregulares? Regulares, o mesmo número de versos, viu, gente? Quantidade de versos forma um poema regular. Irregular é que não tem a mesma quantidade de verso, ok? Momento da oralidade, nós vamos voltar quando a gente voltar na página 18. Pula esse também. Passa para baixo. Use o que você aprendeu. Nessa unidade, você relembrou os elementos que constituem o gênero do poema. Aprendeu a classificar os diferentes tipos de encontros vocálicos. Quais são os diferentes tipos de encontros vocálicos? Ditongo, tritongo e hiato. E também deu início ao estudo da concordância nominal. O que é concordância nominal? São as classes de palavras que concordam com o nome, com o substantivo, que é o que a gente escreveu na aula passada e que a gente recapitulou agora. As atividades a seguir servirão para colocar esses conhecimentos em prática. Então, são atividades que vão vir aí sobre artigo, definido e indefinido, substantivo e adjetivo, tá? Então, e trabalhar os poemas também, que é a proposta de leitura dessa unidade. Então, todas as atividades aqui a seguir se trata dessas classes gramaticais que eu falei para vocês, substantivo, adjetivo e artigo, são 3 classes que a gente aprendeu nessa unidade, e fala sobre a concordância nominal, é concordar o artigo, concordar o adjetivo com o substantivo, que é o nome, certo? Então, essas atividades são todas sobre isso. Eu acredito que não tenha dúvida, inclusive foi tema do trabalho de vocês fizeram os trabalhos, inclusive quero parabenizar, não teve nota menor que 9, as notas foram excelentes. Também na aula no nosso encontro de sexta-feira, que é amanhã, nós vamos conversar sobre os trabalhos. Teve alguns que não me entregaram ainda, viu? Da salinha toda foram acho que só 2 crianças, mas eu já fiz a cobrança através do WhatsApp, estou esperando trazer para mim. Tem algumas coisas que eu vou ressaltar, algumas coisas que eu vi que vocês estão tendo dificuldade, principalmente na hora de separar as sílabas, mas nós vamos conversar sobre isso amanhã, tá? Vamos continuar aqui. Ah, tá, esse aqui é legal, gente, vocês na hora de ler, vocês vão ver que tanto faz ler esse poema
de cima para baixo quanto de baixo para cima, ele tem o mesmo sentido. Isso que o autor considera como se fosse um poema ideal. Tanto faz a maneira que você lê. Então, assim, o poema permite que a gente brinque com as palavras. É o que eu falei, é o caso do caligrama. O caligrama é um poema que forma um desenho, às vezes fazendo uma gotinha de chuva. Aí as palavras estão caindo, como se a água estivesse caindo. Isso é um caligrama. Então o poema deixa a gente brincar com rimas ou não, deixa a gente brincar com as palavras. O poema, ele permite isso, ele permite o jogo, ele permite a brincadeira, ele dá essa liberdade. Mais um desafio, aí está perguntando, que é o caso de tongo, tritongo e hiato, são os encontros vocálicos que eu passei para vocês. E sempre no final de cada unidade, eu sei que essa aqui é a primeira, eu não sei se a Tia Fran fez com vocês em alguma outra. A Tia Fran não, porque a Tia Fran é português. Algum outro professor fez. Nessa unidade, você estudou o gênero poema, suas características, os encontros vocálicos, ditongo, hiato e tritongo, a concordância entre o artigo, substantivo e adjetivo. Então, assim, sempre nessa linha de chegada, que vem na última página do nosso livro, ele traz um apanhado de tudo que foi estudado na unidade para ver se vocês entenderam. Então, o que vocês aprenderam sobre poema? Vocês vão marcar um X para mim. Legal? Gostou? Marca aqui. Ainda ficou alguma dúvida no ar? Marca um X aqui. Não aprendi nada, não deu certo. Porque depois nós vamos, o professor no caso, né, a Tia Fran voltando, ou se vocês voltarem, a Tia Luciana ainda estiver com vocês, nós vamos fazer um apanhado por que não entendeu, por que não achou legal, tá? A mesma coisa para todos os temas aprendidos nessa unidade. Vocês vão assinalar conforme o que vocês aprenderam, ok? E finalizou. Na outra aula a gente começa essa próxima unidade, que seria a unidade 2. Só que não acabou não esqueci. Vamos voltar lá para a página 18. Página 18. Vocês vão realizar essas atividades no livro, viu, gente? Até o final da unidade, realizou as atividades no livro e vou deixar uma atividade de redação e literatura, que é a atividade da página 18. Essa daqui vai ser realizada no caderno de redação e literatura. O poema, conhecendo o gênero. Mais uma vez, você teve a oportunidade de ler e de interpretar poemas. Então, assim, vocês fizeram tudo sobre poemas, leram, interpretaram. Agora é a hora de vocês produzirem o poema, tá? Então, vocês viram que tem estrofes, tem versos, conjunto de versos compõe a estrofe, existem poemas regulares e irregulares, podem ou não ter rimas, né? Então, planejando a escrita. Você vai elaborar um poema, descrevendo nele com muita sensibilidade o seu lugar ideal. Esse lugar ideal pode ser a sala de aula de vocês, pode ser a quadra, pode ser a escola, né? Pode ser a casa de vocês, aonde vocês mais gostam de estar. Então, assim, pega um lugar que vocês gostam para poder expressar o sentimento, expressar o porquê que vocês gostam. Empregando rimas, no caso aqui o livro propõe isso, né? Rimas, adjetivos, concordância adequada, de acordo com a norma padrão do português brasileiro. O que quer dizer? Se estiver no plural, vocês têm que flexionar as demais classes de palavras para o plural também. Após elaborar o poema, produza uma pintura, não precisa pintura não, viu, gente? Uma ilustração mesmo, com lápis de cor, tá? Vocês vão fazer um poema e ilustrar ele, tá? Escolham um lugar que vocês mais gostam, façam um poema desse lugar e ilustrem ele, ok? No caderno de redação e literatura. Depois, aqui ó, seu poema deve apresentar 4 estrofes, cada uma com no mínimo 3 versos. Então aqui tá dando uma orientação de como vocês devem estruturar esse poema.
Porque é difícil, toda a produção de texto que nós vamos fazer, principalmente quando a gente está começando a escrever, é bom ter uma norma para seguir, até para orientar. Então, por exemplo, fez a primeira estrofe, passa para a próxima, faz com carinho, capricho, organização e no final de tudo ilustra, tá? Aí é que fala, que produzir vai ser falado na sala, a gente vai fazer um livro. Calma, primeiro passo é vocês fazerem no caderno de vocês, depois nós vamos ler junto, a gente vai adequar, se tiver algum errinho de concordância, alguma coisa ou outra, depois nós vamos utilizar esse poema aí mais na frente. Então façam com capricho, façam com bastante carinho, tá? Porque ele vai ser usado no futuro para outras atividades que nós vamos realizar. Então, façam esse poema com capricho e carinho. Aí, eu pulei também essa parte aqui, ó. Sarau de poesia. Você sabe o que é um sarau? É uma apresentação artística em que as pessoas se reúnem para compartilhar experiências culturais. Então, assim que a gente tiver oportunidade, se não voltar logo, né, que eu espero que logo está se resolvendo essa situação para as escolas. Mas se não voltar sem ser esse encontro nosso da sexta-feira, na próxima nós vamos fazer um sarau online. Esse sarau online, cada um vai ler essa poesia aqui que vocês fizeram para mim da página 18. Ó, 19 no caso, né? Só que vocês vão realizar essa poesia e essa ilustração no caderno de redação e literatura. Na outra aula online, sem ser essa de sexta-feira agora, na outra aula online nós vamos fazer um sarau online. Cada um vai ler o seu poema para mim, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido nessa unidade o que foi proposto. Quem não entendeu nada do que eu falei, me chama no particular. Se for possível, a gente faz uma videochamada. Eu explico melhor a dúvida de vocês. Outra coisa que a tia Luciana quer deixar registrada aqui, estou adorando. Pena que a gente não está presencial para eu ter o retorno, para a gente conversar, para a gente tirar as dúvidas em tempo real. É um encontro que a gente tem por semana, que eu sei que para vocês é difícil também. Cada dia está sendo um professor, né? Para não ficar pesado para vocês também. Mas só da gente estar tendo esse momento já está ótimo, né? Estou adorando estar com vocês. Mas logo a tia Fran também vai estar de volta e ela assume novamente as aulas de português, tá bom? Ó, um grande beijo para vocês e até a próxima aula.